Licurgo Mourão. Senhor presidente, eu peço licença a Vossa Excelência para aproveitar a oportunidade, primeira vez que eu tenho a chance de ladear o conselheiro Durval Ângelo, que eu já tive a oportunidade no momento de sua posse de parabenizá-lo, mas em razão de dificuldade de agenda, eu não pude estar presente. O conselheiro Durval Ângelo dispensa apresentações pela sua formação democrática, humanista, filosófica, então acredito que ele possa, sem dúvida nenhuma, agregar muito ao trabalho desse tribunal, que tem, de alguma maneira, exacerbado o seu tecnicismo e muitas vezes deixando de lado aquilo que eu reputo fundamental nas relações humanas, que é o respeito. Então eu desejo a Vossa Excelência um profícuo trabalho, e também uma convivência harmoniosa com seus pares, calcada no respeito e na legalidade, para que aqueles que realmente precisam do Estado possam ter no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais as respostas que precisam para uma administração mais proba e eficiente. São essas palavras que eu queria dirigir ao conselheiro Durval Ângelo. E também, senhor presidente, aproveitar para trazer ao conhecimento de Vossas Excelências um assunto que foi veiculado no Diário Oficial e que eu estou tendo a oportunidade de levar ao conhecimento do conselheiro corregedor. E eu rapidamente também darei conhecimento a Vossas Excelências. Senhores conselheiros, tomei conhecimento por meio do Diário Oficial de Contas, de 24 de agosto último, da autuação e distribuição do assunto normativo número 1047/985 ao conselheiro Durval Ângelo, que trata de projeto de resolução sobre a concessão de diária de viagem, aquisição de passagem e inscrição em evento de capacitação para os conselheiros substitutos, procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, da lavra legiferante do atual mandatário desta Corte, por meio do expediente 1236/2018 da Presidência. Ante o manifesto teor discriminatório do texto do projeto, em flagrante retrocesso ao atendimento das diretrizes da Tricom nos termos do parágrafo 2º do artigo 74 da Constituição da República, segundo o qual qualquer um do povo é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante as Cortes de Contas brasileiras e suas autoridades constituídas, combinado com o artigo 157 da Lei Complementar 59/2001, aliados ao disposto no artigo 21 da Lei Complementar 102/2008, submeto a Sua Excelência, o conselheiro corregedor, a presente reclamação administrativa de acordo com as razões de fato e de direito a seguir narradas. Dos fatos, primeiramente, destaco que a Lei Complementar número 35/79, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, estabelece em seu artigo 65 que, além dos vencimentos, poderão ser outorgados aos magistrados, nos termos da lei, diversas vantagens, entre elas, no inciso 4, as diárias. A seu turno, a Lei Complementar 102/2008 dispõe em seu artigo 4º, inciso 7, que compete privativamente ao Tribunal de Contas fixar o valor de diárias de viagens de membros e servidores do seu quadro, observados, obviamente, os princípios da impessoalidade, da moralidade e da isonomia entre aqueles que titularizam cargos vitalícios. A pretexto de regulamentar o valor das diárias, o conselheiro presidente propôs, por meio do expediente 1236/2018, datado de 21 de agosto, projeto de resolução no qual argumenta que atualmente a matéria é regulamentada pela Resolução 3/2016, portanto é recente, que se destina aos servidores do Tribunal. Contudo, diversamente do alegado, as diárias de viagem dos membros e procuradores de contas encontram-se disciplinados na Resolução 24/2014, datada de 10 de setembro de 2014, que, seguindo o padrão histórico de fixação das diárias neste tribunal, conforme se pode ver da Resolução número 495, datada de 7 de março de 95, as estabelecem valores idênticos para os membros, conselheiros e conselheiros substitutos e aos procuradores de contas. Do texto do projeto apresentado pelo atual mandatário,
Se pode observar, inclusive, que a diária a ser paga pela participação de qualquer servidor da casa em representação a conselheiro será maior que aquela a ser paga para os conselheiros substitutos, já que referida autoridade encontra-se enquadrada no projeto em nível inferior ao do conselheiro a ser representado por servidor. Aliás, encontra-se ipsis literis assim disciplinada a distinção entre os membros vitalícios dessa corte. A diária de viagem, artigo 5º. A diária de viagem será paga em pecúnia, nos termos do anexo 1 desta resolução, observados os seguintes níveis. Nível 1, conselheiro e procurador. Nível 2, conselheiro substituto. Nível 3, servidor. Fecham-se aspas. Também é incorreta a vinculação do cálculo das diárias de viagem à remuneração, eis que a natureza jurídica da diária é de verba indenizatória, conforme reconhecido no texto do próprio projeto de resolução, no artigo 2, ao dispor que, abrem-se aspas, artigo 2º, a diária de viagem, incluindo-se a data de partida e da chegada, destina-se a indenizar o beneficiário das despesas extraordinárias com alimentação, hospedagem e locomoção urbana. Fecha-se aspas. Portanto, senhor presidente, se vê aqui clara e rapidamente a desassociação, né, do conceito legal, conhecido de todos, de diária, como se complementação de salário fosse, talvez para alguns. Na peça intitulada Exposição de Motivos, que acompanha o projeto de resolução, não há um único fundamento para a distinção de valores de diárias aos membros vitalícios que compõem a carreira única nesta casa, conforme exaustivamente reafirmado nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se, a exemplo, a ADI 4.418, relator Dias Toffoli, ADI 1.994, relator ministro Eros Grau, medida cautelar e mandado de segurança 32.494, Celso de Mello, ADI 4.190, mandado de segurança 24.510, Ellen Grace, entre tantos. Estranho perceber que a vinculação à remuneração de um valor essencialmente indenizatório fere de morte o princípio da impessoalidade, posto que já foi levado ao conhecimento do conselheiro corregedor que uma única servidora desta casa amealhou a quantia de R$100.000 em diárias, na sua maioria recebendo como se conselheira fosse. Também a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICON, na resolução número 3, que aprova as diretrizes de controle externo número 3.301/2014, em sua diretriz 16, estabelece que devem os tribunais de contas reconhecer como membros os ministros, ministros substitutos, conselheiros e conselheiros substitutos e do Ministério Público de Contas, os respectivos procuradores. Ou seja, o tratamento direcionado aos conselheiros e conselheiros substitutos deve ser isonômico, primado pelo respeito ao exercício do mistério constitucional desta Casa. Mais uma vez, caminha o presente mandatário na contramão da história, ao pretender criar distinção onde esta não está criada ou permitida em lei. Se alguns poucos tribunais de contas brasileiros afora é distinta a fixação das diárias de viagens aos membros, em afronta ao princípio da isonomia entre os iguais, titulares de cargos vitalícios, é naqueles tribunais que deve ocorrer a correção do desvio, e não o contrário. Ao não apontar ao atual mandatário qualquer motivo ou fundamento de ordem legal para alteração do modo de fixação das diárias de viagem nesta Corte, incorre novamente em claro desvio de finalidade e contrário ao interesse público,
com viés nitidamente pessoal de criar impasse ao exercício digno do cargo vitalício e de estatura constitucional ao conselheiro substituto, cujo único fator de distinção foi ter sido aprovado em concurso público, como se isso fosse algum demérito. O princípio da impessoalidade foi erigido ao status constitucional há 30 anos, ao ser introduzido no caput do artigo 37 da Constituição. Mas, ao que parece, alguns homens públicos ainda claudicam quanto a reconhecê-lo e, mais ainda, em aplicá-lo. O entendimento doutrinário majoritário pátrio defende que o princípio da impessoalidade é uma vertente do princípio da igualdade e, por conseguinte, da imparcialidade. A atuação do gestor máximo de um órgão da estatura do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais não pode ser pautada por parcialidade explícita. Conforme ensinamentos de Moreira Neto, a impessoalidade é reflexo da imparcialidade, pois, sendo o administrador imparcial, este não pode de maneira alguma beneficiar, privilegiar, prejudicar, discriminar ou perseguir qualquer pessoa ou categoria. Na mesma esteira, Manuel Gonçalves Ferreira Filho leciona que o princípio da impessoalidade deve ser avaliado por dois prismas. O do administrado, pois o comando da atividade administrativa não deve fazer acepção de pessoas, buscando tratar todos de forma igualitária. E 2, o do administrador, cujos atos não se devem verter ao interesse do agente que o pratica, mas sim ao do órgão a que ele pertence. Pode-se observar que a atuação do atual mandatário se finca tão claramente nas avessas dos princípios acima elencados que não é de hoje a necessidade dos demais agentes que atuam nesta corte, quais sejam os conselheiros substitutos e procuradores de contas, em buscar respaldo ao livre exercício de seus direitos e mistérios, tanto na via administrativa, por meio desta corregedoria, quanto judicial, conforme extensa lista de feitos, como se demonstra nas tabelas anexadas ao presente documento. Tabela 4, tabela das ações interpostas pelo Ministério Público de Contas no Poder Judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais contra atos do presidente do TCE-MG, incluindo uma ação popular com pedido de bloqueio de bens. Tabela número 5, das representações ao TCE-MG como órgão de controle e instauração de procedimentos preparatórios investigativos. Tabela número 6, das reclamações e representações encaminhadas à Corregedoria e ao Ministério Público de Contas pelo conselheiro substituto Licurgo Mourão, em face de atos do presidente do Tribunal de Contas. Tabela número 7, de procedimentos do conselheiro substituto Hamilton Coelho, em face de atos do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E assim o faço, senhor presidente, desta presente Câmara, simplesmente para deixar patente a vossas excelências, principalmente ao conselheiro Durval Ângelo, que recentemente tomou assento nesta casa, que não se trata de querela pessoal, se trata tão somente das obstaculações ao pleno exercício dos cargos e dos mistérios dos procuradores de contas e dos conselheiros substitutos dessa casa. Aliado às ações listadas nas tabelas acima elencadas, a própria Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, ATRICON, por meio do ministro do Tribunal de Contas da União, Marcos Benquerê, que recentemente esteve nessa casa, reunindo-se com vossas excelências, os procuradores do Ministério Público de Contas, por meio de mandado de segurança, ação popular e representações, o conselheiro substituto Hamilton Coelho, por meio de agravos, recursos e propostas normativas, e também o conselheiro substituto Licurgo Mourão, através de reclamações, representações, propostas normativas, já tiveram que, em face dos desmandos autoritários do atual mandatário,
conforme se vê, entre outros, da representação número 29.484, dígito 10, em 11 de outubro de 2007, da ação popular número 506, 6340, 96, 2018, 813, e da representação protocolizada em 2 de agosto de 2018, sob o número 46.235, processo TC número 1047.886, nos quais, ao pedido de bloqueio de bens do atual mandatário e aplicação de multa em seu maior montante, em face, em tese, dos atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário, portanto, imprescritíveis. Se verdadeiramente e sinceramente a intenção do nosso mandatário fosse seguir a sistemática adotada em diversos tribunais de contas do país, por que não começar por introduzir as regras de distribuição igualitária de processos, sem distinção entre os conselheiros e os conselheiros substitutos, prática adotada há mais de 30 anos no Tribunal de Contas da União e em diversos tribunais de contas dos estados do país, normatizando o assento permanente no Tribunal Pleno e por reconhecer os conselheiros substitutos como membros do tribunal, com competência inclusive para propor alteração regimental, matéria esta que se encontra sob a relatoria de Vossa Excelência, em grau de recurso, conselheiro Mauri Torres, dentre outras coisas, também comuns em vários tribunais de contas do país. Em sendo assim, pelas razões de fato e de direito acima expostas, requer-se com fulcro no artigo 21, incisos 1, 2 e 3 da Lei Complementar 102 de 2008, que se digne Vossa Excelência a, e aqui segue um rol extenso de pedidos, que eu não vou cansar Vossa Excelência. Essa documentação chegará ao conhecimento oficial de Vossas Excelências, rogando para que, se somarmos o número de feitos e de ações levados, primeiramente, aos órgãos administrativos correcionais dessa Corte e ao Poder Judiciário, mais de 50 ações, representações, recursos, reclamações, em pouco mais de 1 ano e meio, foram aviados por essas 3 autoridades, procuradores do Ministério Público, conselheiro Hamilton Coelho, conselheiro Licurgo Mourão. Imagino, esse cálculo ninguém faz, o prejuízo que ações ilegais, tais como essa, de distinção de diárias entre titulares de cargos vitalícios, causa ao erário do Estado de Minas Gerais, tão abalado e necessitando que o princípio da eficiência, mas, antes de mais nada, o bom senso, a razoabilidade, possa, de fato, prevalecer na gestão dessa Corte. Então, era essa a informação que eu queria trazer ao conhecimento de Vossas Excelências. Peço a palavra. Com a palavra, conselheiro Durval Ângelo. Inicialmente, para agradecer as citações ao meu nome, do conselheiro Licurgo Mourão. Eu acho que o meu espírito, que eu venho aqui, depois de 38 anos como servidor público concursado da rede estadual de ensino, 42 anos como professor de filosofia nas redes pública e privada, e com 29 anos e 7 meses ininterruptos de mandatos legislativos, como vereador em Contagem, durante 6 anos, e posteriormente como deputado estadual, eu venho aqui no órgão colegiado com o espírito de contribuir, pode ter certeza disso. E eu acho que eu sempre pautei minha vida, desde o aprendizado que eu tive em casa, na família, pela uma postura firme, corajosa diante de problemas, né?
por isso que eu optei, nesses 30 anos de vida pública, a defesa dos direitos humanos, como membro da Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal de Contagem, e depois, durante 16 anos, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, e eu acho que é em função da gente ter a vida pública como uma missão, e principalmente uma missão voltada para os mais excluídos da sociedade, que tem de forma reiterada os seus direitos desrespeitados, inclusive pelo próprio Estado, que é o maior dos violadores dos direitos humanos, e muitas vezes a Comissão de Direitos Humanos, seja na Câmara Municipal, na Assembleia, onde durante 23 anos e 6 meses eu fiz parte da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, é o único porto, né, que os mais excluídos, a grande massa sobrantes da sociedade, pode recorrer. Então é com esse mesmo espírito, e tendo claro que está no órgão colegiado, implica num diálogo permanente, numa postura cortês, num relacionamento com todos os colegas, numa atitude permanente também de aprendizagem. Então eu agradeço suas palavras. E aproveito como relator dessa matéria da questão das viagens, que a nossa assessoria recolha todas as notas taquigráficas dessa intervenção de Vossa Excelência, que elas irão balizar com certeza e provocar, na hora que trazermos ao pleno dessa casa, o nosso parecer a respeito da definição dessa questão das viagens. São questões pertinentes, e que vou levá-las em conta ao trazer aqui um posicionamento, um voto seguro para que os pares possam definir essa questão das diárias, né? Eu acho que a gente tem que partir de um princípio, né, muito claro, evidente, da necessidade da transparência, tendo claro que a diária é uma verba indenizatória e que tem que ter realmente a prestação de contas dela, e ao mesmo tempo procurar aqui dentro a questão da igualdade, do tratamento equânime entre todos os membros dessa casa, entendendo claro que não só no olhar dos conselheiros substitutos, da Procuradoria de Contas dessa casa, como também dos próprios servidores. Então eu requero a nossa assessoria que pegue na íntegra as notas taquigráficas da intervenção de Vossa Excelência, que elas vão ser úteis e balizar o nosso posicionamento, com certeza.